Desde os primórdios da humanidade, a Bíblia carrega mistérios que despertam a imaginação e alimentam debates profundos. Entre os relatos sagrados, uma breve, mas enigmática menção desperta fascínio e temor: os Nefilins. Quem eram esses gigantes mencionados em Gênesis 6? Eram seres humanos comuns ou algo mais? Qual era o seu papel no grande plano divino e por que desapareceram de forma tão abrupta? Para entender essa história, precisamos voltar ao início dos tempos, quando o mundo ainda era jovem e a humanidade vulnerável a influências desconhecidas. Naquele tempo, a Terra era um lugar onde o divino e o humano pareciam estar mais próximos. O texto de Gênesis nos conta que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram-nas como esposas. Dessa união proibida nasceram os Nefilins, uma estirpe de seres que se destacavam dos humanos comuns, descritos como gigantes, valentes, homens de renome. Mas quem eram esses filhos de Deus? Essa expressão aparece em outras partes da Bíblia para se referir a anjos. Seriam esses seres celestiais que abandonaram seu lugar nos céus para se misturarem à humanidade? Se aceitarmos essa interpretação, os Nefilins seriam fruto de uma transgressão celestial, anjos que escolheram desobedecer a Deus para satisfazer seus próprios desejos. Essa visão encontra eco no livro de Enoque, um texto apócrifo respeitado em algumas tradições, que detalha como esses anjos caídos ensinaram à humanidade artes proibidas: feitiçaria, metalurgia, astrologia e guerra. Esses conhecimentos, que deveriam permanecer ocultos, trouxeram destruição e corrupção à humanidade. A humanidade, fascinada pelo poder, se entregou à idolatria, distanciando-se cada vez mais de Deus. A presença dos Nefilins contribuiu para a degradação moral do mundo. Com sua grande estatura e força, eles dominaram a terra, agindo como tiranos e semeando violência. O próprio termo Nefilim, em hebraico, está relacionado ao verbo nafal, que significa cair, reforçando a ideia de sua origem ligada à queda celestial. Assim, os Nefilins não eram apenas gigantes no sentido físico, mas também representavam a queda moral e espiritual que se abateu sobre a terra. Deus observava essa degradação com pesar. O mundo que ele criara estava sendo dominado pela maldade, pela violência e pela idolatria. Foi nesse cenário de completa corrupção que Deus tomou uma decisão drástica: o dilúvio. Esse evento não foi apenas um ato de destruição, mas um gesto de redenção e recomeço. Deus escolheu Noé, um homem justo, e sua família para serem os guardiões da nova humanidade. Ao ordenar a construção da arca, Deus preparava uma limpeza espiritual e física da terra, eliminando os vestígios da corrupção causada pelos Nefilins. Quando as chuvas caíram e as fontes do grande abismo se romperam, a terra foi lavada de sua impureza. Os gigantes que haviam dominado a humanidade foram exterminados. Mas, curiosamente, a Bíblia sugere que os Nefilins não desapareceram completamente. Em Números 13, os espias enviados por Moisés à Terra Prometida relataram a presença de gigantes, mencionando-os como descendentes dos antigos Nefilins. Isso levanta questões intrigantes. Como poderiam esses seres ter sobrevivido ao dilúvio? Algumas teorias apontam que a linhagem dos Nefilins poderia ter sido transmitida através de uma das esposas dos filhos de Noé, perpetuando assim parte de sua influência. Os Nefilins continuaram a aparecer ao longo da história bíblica, ainda que de forma indireta. Um exemplo notório é Golias, o gigante filisteu que enfrentou Davi. Golias, embora mencionado como um guerreiro humano, carrega simbolismos que remetem aos antigos gigantes. Sua força e arrogância representavam a oposição direta a Deus. No entanto, sua derrota pelas mãos de Davi
armado apenas com uma funda e 5 pedras, revelou uma verdade poderosa. A fidelidade a Deus supera qualquer obstáculo, independentemente de seu tamanho ou poder. A arqueologia também levanta hipóteses sobre a existência de gigantes na antiguidade. Relatos de fósseis e ossadas de proporções gigantescas encontrados em diversas partes do mundo, como os supostos esqueletos gigantes na Índia, América do Norte e Oriente Médio, alimentam teorias sobre a possível existência dos nefilins. No entanto, a ciência convencional permanece cética, argumentando que muitas dessas descobertas resultam de erros de interpretação, deformações ósseas naturais ou mesmo fraudes. Alguns estudiosos especulam que os nefilins poderiam não ser apenas figuras mitológicas, mas remanescentes de uma civilização perdida. Há quem sugira que esses gigantes poderiam estar ligados a uma raça avançada que habitou a Terra em tempos remotos, uma ideia que se aproxima das teorias dos antigos astronautas. Essas teorias propõem que os filhos de Deus, mencionados na Bíblia, seriam, na verdade, entidades extraterrestres que tiveram contato com a humanidade primitiva, influenciando seu desenvolvimento e até mesmo gerando descendência híbrida. Hoje, os nefilins podem ser vistos como um simbolismo dos desafios que enfrentamos. Nossos gigantes não são feitos de carne e osso, mas de medos, dúvidas, tentações. Assim como no passado, o mundo ainda está repleto de corrupção e engano. Mas a história bíblica nos ensina que a fé em Deus é suficiente para superar qualquer obstáculo. A história dos nefilins nos lembra de que a verdadeira grandeza não está na estatura ou na força, mas na obediência e na fé. Ainda hoje, há aqueles que buscam poder e conhecimento proibidos, assim como os antigos anjos caídos. A humanidade continua fascinada pelo oculto, pelo proibido, e muitas vezes se desvia do caminho de Deus em busca de respostas que Ele já revelou. Mas a Bíblia nos alerta sobre os perigos desse caminho. Em vez de nos perdermos na busca por mistérios, devemos nos apegar àquilo que Deus nos deu, sua palavra, sua promessa, seu amor inabalável. A história dos nefilins, embora envolta em mistério, nos conecta profundamente com a essência do plano divino. Ela nos lembra de nossa fragilidade como humanos, mas também da força que encontramos quando confiamos em Deus. E, acima de tudo, ela nos desafia a viver não apenas fascinados por grandes histórias, mas a sermos parte da maior de todas, a história da redenção. Que possamos encontrar, como Noé, graça aos olhos do Senhor e, assim, transformar os gigantes que enfrentamos em testemunhos de vitória. E você chegou até aqui, meu muito obrigado por acompanhar essa incrível jornada pelo mistério dos nefilins. Essa história nos ensina que, não importa quão grandes sejam os desafios ou quantos gigantes enfrentemos em nossas vidas, a fé em Deus sempre nos dará a força necessária para vencer. Se esse vídeo trouxe novos conhecimentos ou te fez refletir, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar com mais pessoas. E agora, eu quero saber a sua opinião. Deixe nos comentários uma mensagem de fé ou o que você achou dessa história fascinante. E claro, se ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos sobre os mistérios e curiosidades da Bíblia. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.